Primeiro, o casamento é heterossexual. Né? O casamento é heterossexual. Não existe nada na Bíblia que apoie, né, lesbianismo, homossexualismo, muito pelo contrário. A Bíblia desaprova totalmente do começo ao fim esse tipo de prática. Então, se não dá para dizer centenas, mas no mínimo, sem ser exagerado, dezenas e dezenas de textos que são bem claras, né, que o homossexualismo é pecado. Né? O casamento é heterossexual, não existe. Né? Então, é lógico que às vezes a pessoa, não só em relação a esse tema, este assunto, em relação a qualquer assunto, sempre tem um versículo lá que parece dizer o contrário, né? Mas é aquela história, tem 10, 12, 15, 20, 30 versículos dizendo isto aqui é errado. Mas tem um versículo que deixa dúvida, aí aquele que quer fazer o errado, que gosta do errado, o que é que ele vai dizer? Ele vai esquecer aqueles 30, né? E vai se apegar àquele um que parece que pode. Né? Entendeu? Vamos supor, tem 30 versículos que diz, né, que não pode, que tem que perdoar. Né? Mas tem um versículo lá que diz, de repente, tem alguns casos lá que, de repente, se não perdoar, não tem problema, Deus tem misericórdia, pronto. Ele esquece aqueles 30 e se apega àquele um, aquele que não quer perdoar. Né? Então, é por aí mais ou menos. Então, ou a gente quer aprender, ou a gente quer aprender. Se não quer aprender, não tem jeito. Quem não quer aprender, não tem jeito. Quem já tem a sua mentalidade, porque tem gente que já vai na igreja, e ele já tem o seu pensamento. Não interessa o que você está falando, o pastor falou, deixa eu te falar. Ele já tem o pensamento dele, ele já crendo naquilo, e pronto, e acabou. Entendeu? E interessa também o que está escrito. Né? E hoje isso não é uma e nem duas pessoas. Sem ser exagerado, é a maioria. Não. Por que você vai para um católico e você mostra a Bíblia para ele e você fala assim, olha aqui, tem esse lugar aqui fala contra a imagem, escultura, idolatria é pecado, viu? E tem esse outro, tem mais 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 esse outro. Você mostra tudinho para ele. Aí depois você mostra aqueles 4 livros que na igreja evangélica, a Bíblia evangélica não tem, que os católicos acrescentaram, que são livros apócrifos. Aqueles outros 4 livros, esses 4 são os que mais condenam a imagem. Aí você mostra tudinho para ele e fala, não. Mas eu creio que a imagem é uma bênção, eu creio que a Maria é uma bênção. Entendeu? Por quê? Porque ele já decidiu que ele quer crer e pronto. Não interessa o que você vai falar para ele, o que você vai mostrar para ele na Bíblia. Ele não crê na Bíblia, ele crê nele mesmo. Ele já decidiu que ele vai crer. Né? Pronto, acabou. E você pensa que isso é só lá na igreja católica que acontece isso? Na igreja evangélica muitas vezes acontece isso também. Muitos vão com esse pensamento. Ele já tem na cabeça o que ele crê e pronto, e acabou. Né? E o maior cego, quem é? Aquele que tem um olho só? Não. O maior cego é aquele que não quer enxergar. Né? O maior cego é aquele que não quer enxergar. Olha aqui, ó, Marcos 10, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez um homem e um outro homem para ser parceiro dele, para ajudar ele. É isso que está escrito? Não. Deus fez Adão e Ivo. Não é isso que está escrito. Marcos 10:6 diz, porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Gênesis 2, 24, 25, por isso deixa o homem, pai e mãe e se une a seu outro homem que Deus fez. Não, é a sua mulher. Entendeu? Tornando-se os dois uma só carne. Então, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonharam. Então, né? Deus fez uma mulher para ser companheira de Adão. Não tem esse negócio de Adão e Ivo, não tem esse negócio de Eva né? E qualquer outra coisa. Não tem. Entendeu? E olha aqui o que diz. Mas isso aqui é forte, isso aqui que eu vou ler agora. Irmãos, olha o que diz o Romanos. Né? Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Né? O homossexualismo, o lesbianismo está desonrando o seu próprio corpo. Né? Tá? Então, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Né?
o qual é bendito eternamente, amém. O que é a criatura? Tudo que não é Deus, tudo que é criado, Deus é o Criador, e tudo que não for Deus é criatura. Entendeu? Então, se você adorar as pessoas dizem que não adoram, né? Os católicos dizem que não adoram Maria, mas adora sim, né? Vai rezar a Ave Maria, como é que não adora? Né? Então, as imagens e tal. E os evangélicos que adoram a rosa ungida, e o tapete de fogo, e a vassoura ungida, e o cajado de Moisés, né? Então, tudo isso é idolatria. Adorar um objeto, adorar o filho, né? Tem gente que a idolatria, o Deus dele é o filho. Tem outros que o Deus é o marido, né? E tudo bem, a Bíblia diz que tem que honrar o marido, tem que respeitar, tem que amar e tal, amar a esposa, mas tem um limite, né? Deus não tem limite. Deus, a adoração a Deus, o amor a Deus não tem limite, né? Mas ao ser humano tem limite. Então tem pessoas que o seu ídolo é o Neymar, entendeu? Tem outros que é o Cristiano Ronaldo, tem outros que é o marido, tem outros que é o filho, né? E por aí afora. E tem outros que é um objeto, né? Lá na Índia, por exemplo, é a vaca, né? Então, alguns países, né? É terrível, terrível. Essa questão da idolatria. Não é só o catolicismo, é as imagens e tal, mas alguns países é terrível. Eu fui uma vez para a Grécia, né? E queria trazer um presentinho. Em todo lugar que você vai, quando você vai passear, você quer trazer um presente de lá, uma recordação de lá. Não tinha jeito. Não tinha jeito de trazer nada porque, né, lá tudo, desde uma caixa de fósforo até um elefante, ele tem, o elefante exagerei, estou sendo eufemista, né? Mas tudo, desde uma caixa de fósforo até qualquer coisa, tem lá o desenho, né, do órgão sexual masculino, não é feminino, é masculino. Lá é assim. É o masculino, é interessante, né? Tudo, desde a caixa de fósforo, não tem como você trazer nada, né? Desde a caixa de fósforo, não tem como você trazer uma lembrancinha, entendeu? Então, olha aqui o que diz o texto, vamos lá. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Então, quando a pessoa se entrega à prostituição demais, à idolatria, Deus, o juízo de Deus, ele entrega. Você quer se prostituir? Então vai. Homem com homem, mulher com mulher, vai então. Entendeu? Sabe, o juízo de Deus, muitas vezes, é uma disciplina que vem, né? Mas muitas vezes o maior juízo de Deus é a entrega, quando ele entrega, né? Eu ministrei aqui uma palavra, deve estar fazendo um ano mais ou menos, abandonados por Deus. Eu ministrei uma mensagem falando sobre abandonados por Deus. Ah, mas Deus abandona alguém? Abandona? Sim. Quem foi que falou que Deus não abandona? Tem 300 textos na Bíblia que falam que ele não abandona. Mas ele não abandona os dele. Né? Os escolhidos. Esse ele não abandona. Entendeu? Mas sim. Oxe, ele não só abandonou como mata. Eu mato, eu firo e eu faço viver. Só Deus tem o poder de tirar a vida e dar vida. Ele não só abandona, como matou em algumas ocasiões. Exterminou, fulminou, acabou, destruiu, aniquilou. Entendeu? Para esse povo que acha que Deus é amor e tudo é amor. Acha que Deus é amor? Não. Eu não acho que Deus é amor. Eu tenho certeza. Deus é amor mesmo. Mas estou falando, mas eles distorcem essa verdade, né? Achando que amor é concordar com tudo e pode tudo, né? Então, olha, versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Quero dizer uma coisa para você, não se assuste com o que eu vou falar. Sabe por que você... Não se assuste com o que eu vou falar. Sabe por que você não é homossexual? Sabe por que você não é lésbica? Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus, porque ele decidiu não te abandonar. Se ele decidisse abandonar a gente por 1 minuto, nós ia tudo pro brecho também. Entendeu? 1 minuto que ele abandonasse a gente. Entendeu? Sabe por isso? Sabe por que você está de pé? Sabe por quê? Porque Deus te sustentou. Sabe por que nós estamos de pé? Porque Deus tem nos sustentado. Entendeu? Agora esses daqui ele perdeu a paciência. Entendeu? Ele perdeu a paciência e entregou. Isso aqui é o juízo de Deus. Irmãos, a Bíblia, as pessoas não creem no juízo de Deus. Que o juízo de Deus já está acontecendo. O juízo de Deus já está acontecendo em todo lugar, em todo tempo, irmãos. Entendeu?
Por que o juízo que vai vir lá no final, ele chama juízo final? Porque se ele é juízo final, é porque já existem outros acontecendo. O juízo de Deus já está acontecendo. E muitas vezes o juízo de Deus é o abandono. É deixar você fazer o que você quiser. Não é não? Se um pai deixar um menino que quer fazer as coisas erradas, de repente ele quer botar a mão na tomada, ele quer botar aqui, ele quer pegar o negócio. E aí o pai larga, então perde a paciência, vai então, que você faz o que você quiser, arrebentou, acabou com a vida do menino. Entendeu? Não? Veja bem, o amor muitas vezes é, não vai. Vai passar por cima do meu cadáver, eu morro, vai ter que me matar, mas por mim você não vai passar. Isso muitas vezes é o amor. Amor não é concordar com tudo. Né? Então, e olha aqui, ó. Versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Né? Porque esse povo que sai para essas coisas, além do inferno, eles já são punidos nesse mundo. A vida deles é um estrago, né? Você acha que esse povo está feliz? Você acha que esse povo... Então... mas eu conheço gente tão bonzinho, virou homossexual, era bonzinha? Mas então os homossexuais são... A gente já está julgando eles? Mas pode julgar? Essa aí é uma outra coisa, né? Que né, a gente não só pode julgar como deve. Né? Se eu não julgasse nada, eu estaria lá no mundo hoje, estaria na igreja católica, estaria em algum lugar. Eu estou aqui porque eu julgo todas as coisas, procuro reter o que é bom. Né? Nós temos que julgar todas as coisas. A Bíblia condena o julgamento leviano, julgamento sem critério. Eu estou atolado no pecado e quero julgar o outro que está, só porque fez coisinha pequena, eu quero julgar o outro. É esse tipo de julgamento que a Bíblia condena. A Bíblia diz que nós temos que julgar todas as coisas. Né? Então, irmãos, se a pessoa é boa ou se ela vai para o inferno, se ela vai para o céu, isso eu não sei. Esse tipo de julgamento eu não quero fazer. Mas que ela está errado, que o coração dela está errado, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Entendeu? Sou eu que estou dizendo. Porque se a gente não puder julgar ninguém, julgar nada, eu não posso mais pregar a palavra. Eu tenho que dizer, irmãos, não pode julgar, irmãos. Olha, é o seguinte, vamos fechar a igreja aqui, vamos plantar batata, entendeu? Porque eu não posso mais pregar se eu não puder julgar as coisas. Tá certo? Então está errado, o homossexualismo é errado. É o diabo, esse povo, o diabo venceu eles. Entendeu? Próximo. O casamento é monogâmico. Né? Monogâmico, para você... Aí uma ilustração para você ter uma ideia, né? Ele não é trifásico, né? Ele é monofásico. Os eletricistas aí, né? Entendeu? Então, ele não é um casamento, não tem o neutro e mais 3 fios, né? É um só mesmo, entendeu? Então, ele é monogâmico, não existe casamento com 2, 3 pessoas, não existe esse negócio de um homem casar com 2 mulheres, ou 3, né? Ou 4, ou 5, ou meia dúzia. Tá, aí vamos ler o texto aqui, Marcos 10, 7. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á às suas mulheres. É isso que está escrito na Bíblia? Não, está escrito unir-se-á à sua mulher, sempre no singular, né? Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, eu sei que eu já me fiz essa pergunta, e inclusive, né, agora fui para ministrar sobre esse assunto, eu fui pesquisar a respeito de por que Deus permitiu então, no Velho Testamento, alguns homens tinham várias mulheres. Davi tinha 1000, Salomão, perdão, tinha 1000, Davi também tinha um montão, né? Então, por que Deus permitiu? Permitiu, eu não sei bem se Deus permitiu, acho que eles desobedeceram, eles fizeram errado. Tem tanta coisa que nós fazemos errado e Deus, né? Mas permitiu, tudo bem, né? Então, Deus não aprovava totalmente o que eles fizeram. Mas a ideia mas Deus permitiu, né? Que a Bíblia diz que se ele não quiser, se ele não permitir, nenhum fio da nossa cabeça cai, de cabelo, certo?
Nem um fio de cabelo, isso até está escrito na Bíblia, Mateus. Nem um fio de cabelo cai na vossa cabeça, se não for da vontade do Senhor. Se ele não permitir, não cai nem um fio de cabelo. Bom, na minha ele permitiu que caísse um montão. Entendeu? Tá certo? Diz que ele não permite cair nenhum fio de cabelo. Na minha ele permitiu cair um montão. Então tá bom. Então vamos ser realistas. Ele permitiu, né? Ele permitiu então, no Velho Testamento, que alguns homens casassem com muitas mulheres. Citando aí o exemplo de Davi e Salomão, né? Então ele permitiu. E o que a Bíblia diz em relação a isso? Nada. A Bíblia não explica. Tudo que nós pensarmos, toda a ideia a respeito disso, né, é especulação. A Bíblia não esclarece porque Deus permitiu. A Bíblia de fio a pavio, do começo a fio a pavio é boa, né? A Bíblia do começo ao fim, ela condena, né, o casamento que não seja monogâmico, que 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, a Bíblia condena isso do começo ao fim, no Velho Testamento e no Novo. Mas não podemos negar que Deus permitiu. Então, né, ele deixou que fizesse, não consumiu aquele povo, não exterminou aquele povo que fez isso. Então, e a Bíblia não tem uma explicação, nós não tem como dar uma explicação bíblica, mas eu fui pesquisar, ver o que os grandes homens de Deus acham a respeito disso. E parece que existe um consenso, né, que eles dizem que, né, sempre houve mais homens do que mulheres. E naquela época havia muitas guerras, e a guerra que a gente vê na Bíblia não era de brincadeirinha não, era coisa séria, os homens morriam, muitos homens na guerra. Então já tinha mais mulher que homem, né? E morriam muitos homens na guerra, entendeu? E as mulheres naquele tempo, elas não sabiam se virar sozinhas, entendeu? Você viu? Estava errado, né? Não todas, mas grande parte delas, por causa da cultura da época, elas não sobreviveriam sozinhas. Elas não tinham uma profissão, elas foram criadas para ter um marido, né? E ser mãe. Então, isso era muito extremista naquele tempo. E hoje, você sabe, modernizou, era para dar uma melhorada nisso, mas não era para ir tanto, né? Não era para ir para o feminismo, entendeu? Então, mas você sabe, naquele tempo, então o que acontece? As mulheres, muitas mulheres, elas ficariam, se Deus não permitisse, né, por exemplo, Davi, um monte de mulheres, Salomão e tantos outros, se Deus não permitisse, elas virariam prostitutas, porque, né? Então Deus permitiu. Então, existe até meio que um consenso, mas isso é especulação, isso é opinião humana. A Bíblia não explica. Mas o que acontece é o seguinte, deixa aqui eu fazer uma perguntinha para você. Se tem dezenas e dezenas de textos, fazer só uma perguntinha para você, você vai me responder já já. Entendeu? Se tem dezenas e dezenas de textos, no Velho, no Novo, no meio da Bíblia, no começo, no final, em todo lugar. Claramente que o homem deve ter uma só mulher, isso está bem claro, a Bíblia, está bem claro. Se eu estou com a intenção de fazer a coisa certa, você acha que eu tenho que ficar tentando arrumar uma desculpa? Ah, mas Salomão teve mais do que uma, eu acho que eu posso ter também, você acha? Se eu estou com boa intenção? Você acha? Não, né? Aí essas coisas, sabe o que é? Parece que Deus permite essas coisas, entendeu? Para quê? Para aqueles que não querem fazer o correto, então já vai então, entendeu? Já vai então. Ele parece que ele vai achando que ele tem até uma base bíblica, né? Para fazer o errado, entendeu? Então, irmãos, nós temos que seguir o que diz a Bíblia. E se tem um monte de texto que está claro, que diz que não pode fazer isso, mas tem algum lugar lá que deixa um pouquinho de dúvida, a gente vai com a maioria, a gente vai com o que está mais claro, a gente não tem que ficar com essas picuinhas, porque isso aí é quem não está com vontade de fazer a coisa certa. Isso aí é quem quer complicar, não quer aprender, não quer fazer as coisas certas, ele quer complicar, ele quer permanecer no erro, ele quer permanecer no pecado, ainda quer ter uma base bíblica, base não, mas quer ter ainda um argumento bíblico, vamos dizer assim, base não dá para dizer, mas um argumento bíblico, né? Ele quer ter um argumento, porque tem gente que quer viver no pecado, mas tendo um argumento bíblico, ele se sente mais em paz no pecado, entendeu? Né? Então a pessoa quer ir para o homossexualismo, por exemplo,
Entendeu? Mas aí, para não ficar a consciência muito pesada, ela fica pensando, não, mas está escrito lá que Davi amou, né? Jonas, o amor de Jonas por Davi era maior que o amor de mulheres. De Davi, Jonas ali, entendeu? Prestou atenção? Então a pessoa quer se manter no pecado, ela quer continuar no pecado e, né, em paz. Coisa que é impossível. Que aquilo ali é uma mentira, ela não vai ficar em paz mesmo, lembrando do versículo lá de Jonas e Davi, ela não vai ficar em paz não, ela sabe que ela está errada. Você sabia que não existe ateu? Não existe. A pessoa que se declara ateu, ele não é ateu, ele crê, ele sabe que existe um Criador, ele só decidiu se rebelar e decidiu não aceitar isso, né? Porque a própria Bíblia diz, né, em Eclesiastes que, né, que Deus se revela através da própria natureza. E ele colocou a eternidade no coração de todo homem, que o homem é eterno, que ele não é igual ao animal, que ele tem um Criador. Não existe ateu. Não existe ateu. Né? Então, eu li os textos aqui? Não. Não, né? Malaquias 2,15. Não fez o homem mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, a ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Não é as mulheres da sua mocidade, é com a mulher. Qual a ideia que dá aqui, né? Tremendo, né? Aquela que você casou quando você era novinho, meu filho. Vai ter que ficar, vai ter que ser fiel com ela até a morte, né? 1 Coríntios 7,2, mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Essa impureza aqui não é impureza no sentido literal, impureza aqui, ó. Entendeu? Vamos lá. O próximo, o casamento é monossomático. O casamento, a soma de 2, 1 mais 1, ele dá 1. Não dá 2. Né? A soma dá 1 só. Não tem como somar. Né? Junta duas pessoas, vira um só. Marcos 10, 8 e 9. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, eu queria dizer para você o seguinte: não existe separação. Pastor, tem exceção? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é o seguinte, que em quase tudo tem exceção. Mas nesse caso aqui não tem exceção. Pastor, mas não tem exceção nenhuma. Não. Só a morte pode separar alguém que se casou. Só a morte. Pastor, e aquela pessoa que casa a segunda vez? Ele está com 2 mulheres. Ele está casado com 2. Ou a mulher, ela está casada com 2 homens. Ah, mas o marido dela já casou com outra, ela já está lá com outra, e agora ele casou aqui com essa daqui. Ele está casado com 2. Ele está casado com 2, uma delas ele não vive com ela. Ele tem 2 mulheres, só que uma só vive com ele, a outra não vive com ele, mas ele tem 2 mulheres. Porque não existe separação, só a morte pode separar. Só a morte pode separar, não existe separação. Entendeu? Porque aliança não se quebra, aliança é um negócio inquebrável. Né? Aliança não se quebra. E então, aqui ó, Mateus 19,6, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Não adianta o homem separar. Se o homem separar, Deus não separa, não adianta. Não adianta. Pastor, mas eu conheço um homem que ele separou. Ele era do mundo ainda. Né? Ele separou, aí a mulher dele casou com outro, já tem filho com outro, já está casado, não tem mais volta, aí então ele casou com outra aqui. E aí ele separou direitinho lá no civil. Ele separou, você falou bem ele, mas Deus não separou não. Deus não separou não. A separação não existe para Deus. Entendeu? Para Deus ele está com 2 esposas. Uma que está lá com outro, que já fez um outro casamento, que também já está com 2 maridos. Entendeu? Mas para Deus está com 2. Deus não existe separação. Para Deus não existe. Não existe separação. Não existe exceção. Né? E a Bíblia diz que é interessante que a Bíblia não fala que os filhos é uma só carne com o marido, com a mãe, com o pai.
com o pai, mas o casal é uma só carne. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A esposa, ela é a pessoa mais importante. A sua esposa, se você for um homem casado, a sua esposa é a pessoa mais importante na face da terra, não é os seus filhos. E se você for uma mulher casada, a pessoa mais importante na face da terra para você é o seu marido, não é os seus filhos. Porque a Bíblia não fala que os filhos são uma só carne. Porque a Bíblia, né, ela não fala isso. Mas ela fala que o seu marido é uma só carne com você, é uma só pessoa, entendeu? E o filho pode separar de você, mas o seu marido não pode, entendeu? Então, e é o seguinte, e tem mais uma coisa, entendeu? O filho, quando ele cresce, ele casa, ele vai para uma outra casa, ele tem a vida dele, e você fica ali com a sua veinha ali, para morrer pro resto da vida ali, entendeu? Então, não tem jeito. E eu vou falar uma coisa para você, nunca um filho vai amar você menos porque você ama mais a mãe dele do que a ele mesmo. Nunca ele vai te amar menos. Nunca! Entendeu? Você quer ter o amor do filho, ame a mãe dele. Você quer ter o amor do filho, ame o pai dele. Para você ver como que ele vai te amar. Entendeu? Então, e os pais, é lógico que tem períodos que a criança pequena, ela precisa de uma atenção maior e tal. Não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de maneira geral, por ao filho como alguém mais importante na vida da pessoa. Não pode. Está errado. Entendeu? Está errado. Porque são uma só carne e uma só carne não tem mais como separar. Sabe? Você misturou os dois ingredientes ali, misturou. E desses dois ingredientes virou um só. Virou um só. E não tem mais como separar. Não tem jeito. Não tem jeito. Segundo a Bíblia, não tem jeito. Não existe separação. Pastor, mas se você estiver correndo risco de vida... se estiver correndo risco de vida, tem que ficar lá até morrer? Não, de jeito nenhum. Se estiver correndo risco de vida, você separa fisicamente, entendeu? Você vai sair de lá da casa. Se você ficar lá, você vai morrer, então você vai sair da casa. Mas você sabe que você continua casado. Enquanto a pessoa viver, você continua casado. E torcer para ela morrer, para você não continuar casado, para você casar com outra, também é meio complicado. Também não pode. Entendeu? Também não pode. Né? Porque tem gente que é assim, né? Torce para a pessoa morrer para ele se livrar para poder casar. Também não pode. Entendeu? Não tem separação. Agora, não precisa nem ser por risco de vida. Não precisa nem ser por risco de vida. Se for por prostituição, a primeira coisa, a Bíblia não diz que em caso de adultério é para separar. A Bíblia diz que em caso de adultério pode. Né? Mas é o seguinte, pode, mas o primeiro passo seria perdão. Mas se não houver condições, porque dependendo do tipo do adultério, é meio complicado, viu, para viver junto. Se é um adultério que foi um acidente, até dá para perdoar e viver junto. Mas se é uma coisa que é uma prática, e a pessoa corre o risco amanhã fazer de novo, e ninguém é de fé, você não vira o anjo ainda, talvez você não suporte isso. Então, pode separar, você não peca. Mas você tem que saber que aquele lá continua sendo seu marido. Até você viver, até você morrer. E você não pode casar com outro. Você não pode casar com outro. Mas não existem exceções. E se a pessoa chegar aqui na igreja, já largou quando era do mundo, já largou da esposa, né? Já desquitou, e já está morando com outro e já tem filho. Como é que faz com ele? Aí não pode casar de novo? Não pode. Mata o menino que aí não dá. Aí não dá. Aí tem que matar o menino. Aí tem que matar o menino. Matar o menino não vai ter jeito. Então o que vai fazer? Então, nesse caso, vai ter que fazer o casamento, rapaz. Né? Voltar com a outra não tem mais jeito. Ele já está com uma outra e já está com o menino. Mas vai ter que fazer, mas não é certo. Mas poder não pode. Sabe o que acontece? Não tem mais jeito de consertar. Agora, morar junto também não pode. Então, mas antes que viva abraçado, então, faz o casamento dele. Mas dizer que isso pode, que Deus... aí, então, agora Deus desfez aquele outro, ele vai ficar com duas mulheres. Vai ter que prestar conta. Vai ter algum acerto com Deus depois. Ele vai ter algum acerto com Deus. Ah, pastor, mas Deus não perdoa tudo. Ah, tá, Vai nessa. Vai nessa, que Deus perdoa tudo. Deus perdoa sim. Essa é uma verdade, mas muitos distorcem essa verdade. Deus perdoa, mas não isenta as consequências. Deus perdoou Davi do seu adultério? Perdoou. Mas o que aconteceu com a casa dele? Então Deus perdoa, mas não isenta as consequências. As pessoas estão confundindo, estão usando muitas verdades e estão distorcendo algumas verdades da Bíblia, entendeu? Como se fosse toda a verdade. Ela só é uma parte da verdade, ela não é toda a verdade.
A mesma Bíblia que diz que Deus perdoa qualquer tipo de pecado, ela também diz que o pecado tem consequência. Mesmo Deus perdoando, ele não isenta das consequências. Entendeu? Então, irmãos, não é brincadeira ser crente, não é brincadeira ser crente, é pra, vou usar uma palavra que não vou ser eufemista, não. Ser crente é pra macho. Casamento é pra macho, é pra homem, não é pra menino. Casamento não é pra menino, é pra homem de verdade. Entendeu? É coisa séria, família é coisa séria. É o maior tesouro que nós temos aqui na terra. É a coisa mais valiosa que temos aqui na terra. Né? Se você não está capacitado, não é homem ainda para cuidar de uma família, para criar, para educar, não case. Alguns falaram para o Senhor, Senhor, mas quem pode fazer isso? Ele falou, nem todos estão capacitados. Né? Tem gente que não é melhor não casar. O homem frouxo que não tem, não tem coragem de pôr disciplina na sua casa, de botar ordem, de botar regra, dar ordem para a esposa, para os filhos. E não tem que casar mesmo. Mas não tem que casar mesmo. Entendeu? Marcos 10, 9 a 12. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. O que Deus juntou, não adianta o homem separar. Você pode até separar, mas se Deus juntou, não adianta. Não adianta separar. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher se casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério também. Resumindo, não interessa se você já orou, já pediu perdão, não interessa. Casou segunda vez, está em adultério. Agora, e aí vai para o inferno? Irmão, aí deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma palavrinha mágica chamada misericórdia. Se não fosse essa palavra, nós estávamos tudo frito, nós ia tudo para o inferno também, viu? Entendeu? Então não significa que ela não vai para o inferno. Aí vai ter a misericórdia de Deus. Mas significa que, o que acontece? A misericórdia de Deus é o seguinte, quem pecou com consciência, muitos açoites. Sem consciência, menos açoites. Então a misericórdia de Deus ali é balanceada de acordo com a vontade da pessoa. A pessoa está atolada no pecado. A pessoa está atolada na idolatria, na prostituição. E aí a misericórdia de Deus, como é que foi? Acabou. Deus abriu mão, largou, abandonou eles, entregou eles a imundícia, marido, homem com homem, mulher com mulher. Prestou atenção? Então tem essa ideia. A misericórdia de Deus dura para sempre. Dura para sempre? Você encontra vários textos na Bíblia que diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Dura para sempre para aqueles que estão salvos, para os escolhidos, para aqueles que se arrependem. Para o ímpio não dura para sempre a misericórdia, não. Essa conversa que a misericórdia de Deus dura para sempre. Dura para sempre para quem se arrepende, para o povo de Deus. A misericórdia de Deus não dura para sempre, não. Para esse povo aí não durou para sempre. Se a misericórdia de Deus durasse para sempre, não existiria inferno, ninguém ia para o inferno. Né? Então, a pessoa pode até separar de corpos, mas ela tem que saber que aquele lá continua sendo marido dela. Enquanto ele viver, ela está casada com aquele cidadão. E ela não pode casar com outro. Isso. Pastor, não, se você quer inventar um monte de coisa para ajudar aquele irmãozinho que está numa situação difícil, para ajudar aquele outro, que invente. Mas que a Bíblia está dizendo isso aqui, está dizendo. Eu não estou preocupado em ajudar aquele irmãozinho. Coitadinho, daquele eu conheço um que é tão gente boa, ele está trabalhando na obra de Deus, evangelista, ganha um monte de gente. Mas ele está nessa situação, pastor. Eu vou pregar a palavra aqui pensando no irmãozinho que é gente boa, que é até evangelista, que traz um monte de gente. Assim não dá. Eu tenho que pregar a palavra e pronto. Vem uma pergunta boa aqui agora. Essa aqui vai esclarecer muitas coisas. Quem se casou sem conhecer a palavra, pode separar? Não. Bom, você sabe, né? As igrejas evangélicas sérias, elas aceitam o casamento da igreja católica, né? E
Elas não aceitam o casamento da Igreja Católica porque a Igreja Católica é boa, é bacana. Não. Elas aceitam porque aliança é uma coisa que é inquebrável. Não interessa que não foi muito bem feita. Aliança é aliança. Você fez uma aliança. Se Deus não aprovava aquilo ali, Ele não aprovava até a hora que você fez. A partir do momento que você acabou de fazer, Ele passa a aprovar. Ele fala, agora já está feito, agora você não pode voltar mais atrás. É assim que Deus trabalha com aliança. Vamos estudar o texto aqui. Juízes 9, de 3 a 6. Os moradores de Gibeão, porém ouvindo o que fizera Josué, o que Josué fizera com Jericó, e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores, levaram um saco velho sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Bom, então a ordem de Deus é que o povo de Deus não poderia fazer aliança com nenhum daqueles povos ali, né? Da redondeza, porque depois esses povos, a aliança que fazia com esses povos, iam acabar contaminando Israel e iam acabar influenciando Israel a pecar e adorar os deuses deles. Então não podia fazer aliança. E esse povo sabia disso. Mas eles temeram, porque eles viram que Josué era um guerreiro muito poderoso e tinha vencido muitas batalhas, que o Senhor dele tinha dado muitas batalhas para ele, para Josué. Então eles temeram a Josué e eles moravam ali pertinho, mas aí eles se fingiram que vinha de uma terra distante. Se fingiram com roupas velhas, pão bolorento e tudo. Ah, nós viemos de uma terra distante. Então, vamos continuar a leitura. Foram ter com Josué no arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Mentira, né? Eles fingiram que vinha da terra distante, era vizinha ali. E agora vamos ver, Juízes 14 e 15. Josué 14 e 15. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, Josué fez aliança com esse povo. O povo de Israel fez aliança com os gibeonitas. E aí eu não coloquei o texto aqui, porque isso ficaria muito longo, o texto é muito longo, mas eu vou explicar. Lá na frente, né, muitos anos depois, mas muitos anos mesmo, depois, né, Israel se deparou com uma situação, né, difícil, uma situação de calamidade, de problema. E aí Davi, então, foi orar ao Senhor para saber por que lhe sobreveio aquele sofrimento, por que sobreveio aquela luta, aquela provação, aquela grande dificuldade, por que sobreveio aquela grande dificuldade, qual era o motivo, qual era o problema. Davi foi orar ao Senhor, e sabe qual que era o motivo? Né? Saul tinha quebrado a aliança que Josué tinha feito lá centenas de anos atrás. Saul tinha quebrado a aliança, tinha matado os sacerdotes gibeonitas, né? Tinha quebrado a aliança. Israel tinha feito uma aliança de conservar aquela vida, e Saul quebrou a vida. Por isso estava vindo a praga, estava vindo a destruição sobre Israel. E Davi orou ao Senhor, e Deus mostrou para ele que foi por causa disso. E aí então a história, se a gente for ler lá, irmãos, é terrível, né? O que aconteceu com Israel por causa de Saul ter quebrado a aliança. Inclusive morreram muitos homens por causa disso. Não vou estender aqui, senão não daria tempo de eu continuar aqui a minha pregação sobre a família. Mas se você quiser depois estudar lá em Samuel, né, sobreveio grande terror a Israel por causa desta aliança que Saul quebrou, né? Matou os sacerdotes gibeonitas. Então, por causa disso, e aí Davi então
para resolver essa questão, né, teve que oferecer sacrifícios ao Senhor e se redimir daquela situação, porque Deus se levantou, a ira de Deus, a ira. O que acontece? Quando nós quebramos uma aliança, a ira de Deus se levanta. Pastor, ira! Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas na Bíblia, ela se repete umas centenas de vezes. Umas centenas não, mas eu acho que umas 100 vezes sim. É uma palavra bastante comum na Bíblia, a ira de Deus. Tem até um pregador muito famoso que ele fala que se retirar da Bíblia a ira de Deus, sobra muito pouco para ser pregado. Pregador muito famoso, muito homem de Deus. Fala, se tirar a ira de Deus da Bíblia, sobra muito pouco para ser pregado. Então, irmãos, não existe aliança. O homem pode quebrar a aliança, mas para Deus não tem. Não existe separação. O homem pode separar, ele pode se desquitar, mas Deus não tem. Para Deus não tem desquite. Aquele desquite que a pessoa vai lá no cartório e fala, não, agora eu estou livre. E aí vem com o desquite todo feliz. Agora eu estou livre daquele traste. Não está. Você está pelas leis do homem, mas pela lei de Deus não está não. Só vai estar livre daquele traste o dia que ele morrer. E se desejar a morte dele, é capaz de você continuar ainda. De não ficar livre dele nem depois da morte. Entendeu? Então, irmãos, cristianismo não é brincadeira. Cristianismo é coisa séria. É coisa séria. Irmãos, é coisa séria. Nós não estamos brincando de Bíblia, nós não estamos brincando de Deus. A graça, ela não anula a lei. A graça de Deus, ela confirma a lei. A lei é boa, nós é que somos maus. É lógico que nós não vamos ser salvos pela lei, é óbvio, né? Mas a lei é boa, né? Quando Deus enviou o seu filho, o problema não estava na lei, o problema, porque nós íamos todos para o inferno, entendeu? Pela lei nós íamos todos para o inferno. Então ele enviou o seu filho para nos salvar. O problema não estava na lei, o problema estava em nós. É o homem. O problema está no homem, não na lei. Amém? Para encerrar aqui. Quem dá prioridade para Deus e sua família, Deus dá vitória em todas as coisas. Por quê? Prioridade para Deus e a sua família. Porque não tem como você dar prioridade para Deus e não dar para a sua família. Quem dá prioridade para Deus, quem não dá prioridade para a sua família, ele não está dando prioridade para Deus. Eu estou buscando a Deus em primeiro lugar, e a família? A família está lá, eu estou na igreja. Não está buscando Deus em primeiro lugar, não. Mentira. Mentira. Entendeu? Porque a igreja, a família, é a instituição mais antiga que a igreja. E se a família estiver destruída, a igreja não vai para frente. Não. E eu falo, um homem de Deus, eu vi o Billy Graham, um homem que morreu faz uns 2 anos, eu acho. Ele teve 70 anos de ministério, e eu vi um escrito dele essa semana. Ele falou assim, sem a esposa, o ministério dele não teria condições de ser o que era, e muito nada. Então, sem a minha esposa. Entendeu? Então, não tem jeito. O homem que a mulher não trabalha junto com ele, eu falo, o homem tem que ser o cabeça, o homem se as coisas der errado, a culpa é do homem, o homem é o cabeça, o homem tem que ter coragem, ele tem que ter ousadia, ele tem que lutar pela sua família, ele é o responsável. Mas vou falar para você, se a mulher não cooperar, se a mulher decidir, eu não vou me submeter, a vida dele vai ficar difícil, e o ministério não vai para frente, e a família dele nunca vai conseguir ser 100%. Entendeu? Porque não tem jeito. Se a mulher empacar e disser eu não vou, não tem jeito. Não tem jeito. Então, olha, precisa a família estar em ordem. Uma família bagunçada, a igreja bagunçada. Uma igreja bagunçada, a sociedade bagunçada. Uma família perdida, a igreja perdida. Igreja perdida, a sociedade perdida. Tudo começa na família. Tudo começa na família. Entendeu? E a família. Entendeu? Então, se alguém chamou, se o seu profeta profetizou para você, você tem que ser missionário na África, e a família vai ficar aqui, a esposa vai ficar aqui, esse profeta é do capeta. Ele veio do inferno. É um anjo do demônio. Entendeu? E se ele também falou que você pode levar a esposa, mas deixa as crianças, é do demônio também. Esse profeta é do capeta também, é do inferno também. É do inferno. Agora, se os filhos já é casado, tudo bem. Aí dá para você ir e deixar o filho. Entendeu? Aí precisa pensar, aí precisa ver se é de Deus mesmo, precisa pensar. Entendeu?
Mas o filho, mesmo que ele tenha 30 anos, se ele for solteiro, está morando na sua casa, não. Não. Me arrependo de poucas coisas na minha vida. Muito poucas coisas. Não, arrependo do pecado, lógico, mas, né? Mas assim, de coisas que eu fiz. Mas uma coisa que eu me arrependo muito, o meu filho mais novo, entendeu? Eu deixei ele morando sozinho e não era casado ainda. Ele era solteiro, ele já tinha 19 anos, mas era solteiro. Eu vim embora para Moreira, deixei ele em Guará, ficou morando no apartamento sozinho. Menino com 19, 20, 21, 22, morando sozinho. Nunca mais faria isso, né? A outra igreja que eu estava, o ensinamento era outro. Hoje a gente foi buscar mais ensinamento e a gente aprendeu. Não, ele pode ter 22, 24, 25. Se ele for solteiro, entendeu? Ele merece o carinho, a atenção e tem que estar cuidado. Porque se perdeu o seu filho, seu ministério não vale de nada, bolufas. Entendeu? A família, olha a importância da família. Entendeu? Como que o homem pode ser exemplo? Se os filhos estão perdidos, como que ele pode ser pastor? Como que ele pode ser exemplo? Né? Se não ser pastor, você é só um crente, mas se sua família está perdida, que tipo de exemplo você é? Para pregar o evangelho, para alguém se converter, que tipo de exemplo você vai dar para eles? Para quem você vai pregar o evangelho? Quando eu digo aqui, que quem dá prioridade é a sua família, Deus dá vitória em todas as coisas, eu não estou dizendo que vai dar tudo certo, não. Que vitória para nós não é dar tudo certo. Vitória para o mundo é o seguinte, é carro bom, é não ter problema. Não, para nós não é isso, não. Vitória, problema, nós não temos problema com isso. Problema nós vence. Gigante nós luta e nós derruba ele. Nós não temos problema com isso. Vai dar tudo certo é o seguinte, a família vai ficar unida, o ministério vai prosperar, vai dar tudo certo nesse sentido. Porque tem gente que fala o seguinte, puxa, mas os apóstolos morreram parece meio derrotado. Mas por que derrotado? Mas não tinha nada, não tinha riqueza. Mas eles não buscavam, eles não queriam isso. E quem falou que eles estavam buscando isso? Eles não queriam. O que eles estavam buscando, eles conseguiram. Ser fiel a Deus, eles morreram em vitória. O que eles estavam buscando, eles conseguiram. Família deles, o ministério deles, o Pedro, né? Eu fico imaginando os crentes de hoje, né? Oh, meu Deus. Os crentes de hoje. O crente de hoje, você fala assim, olha, vai ter aqui vai ter agora vai ter ordem aqui na igreja. Não que não tivesse, a igreja aqui sempre teve ordem, mas a gente está sempre tentando organizar melhor. Agora vai ter coisa de membro aqui, tem regra aqui. Tem gente que já saiu. Sério. Tem gente que já saiu. Né? Então eu fico pensando mais ou menos igual a Pedro. Pedro, né, não está escrito na Bíblia, mas os historiadores contam isso e parece que é verdade, porque muitos historiadores concordam com isso. Né? Que, na verdade, em Israel, né, o cristão ali, ele era condenado à morte, né, e ele tinha direito de fazer um pedido antes de morrer. E aí, se você falasse, olha, você vai morrer, você foi julgado, o veredito seu é a morte. Mas você tem direito de fazer um pedido. Qual pedido você vai fazer? Qual pedido você faria? Você faria, manda uma cesta básica todo mês para minha mãe lá, que ficou para trás. Cuida dela. Cuida do meu filho. Talvez pediria isso, né? Não sabe o que Pedro pediu? Quero ser crucificado de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque já tinha sido condenado à morte da cruz. Já tinha sido dado que o veredito dele era a crucificação, a morte dele. Ele falou, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Para não ser confundido com o meu mestre. Porque eu não sou digno. Vai que me confunda com o meu mestre. Eu não sou digno. Entendeu? Fico imaginando os apóstolos de hoje. Né? Que, eu não vou dizer que são todos, mas você quer ver um tipo de gente soberbo e metido. Entendeu? É apóstolo e pastora. Você vai conversar com a pastora, ela já começa. Você não perguntou nada, ela já começa a contar as vantagens. Vai conversar com um apóstolo para você ver. Você não perguntou nada, já começa a contar as vantagens. Não, porque eu sou isso, porque já fui para muitos países, porque não sei lá o quê.
Você sabe, né, que eu já preguei aqui. Não existe apóstolo hoje. Apóstolo bom é apóstolo morto. Eu já ministrei uma palavra sobre isso aqui. É que eu toquei no assunto, não tem nada a ver com a coisa aqui, mas já toquei no assunto, né? Uma das condições para o cara ser apóstolo era ter visto Jesus. Tanto que não queriam reconhecer Paulo, porque Paulo não tinha andado com Jesus. Foi uma luta, Paulo, para ele ser reconhecido como apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus. E era um requisito para ser apóstolo. Você sabe que os apóstolos não ordenaram nenhum apóstolo depois dele. Você sabe que esses apóstolos que tem por aí, quem foi que ordenou eles apóstolos? Onde que eles estiveram com Jesus? Apóstolo, a palavra apóstolo seguiu o enviado, mas é o enviado diretamente por Jesus, né? Então, eu acabei saindo um pouquinho do assunto aqui, né? Mas, então quem dá prioridade para Deus e a sua família, Deus vai dar vitória em todas as áreas. Olha aqui o que diz Salmo 127, do 1 ao 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Obviamente significa que você não precisa de trabalhar, né? A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com eles, com os inimigos à sua porta. O Salmo 128, de 1 a 6, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. E o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, pai, sobre Israel. Irmão, gente preguiçosa, tem gente que quer ir na igreja, porque é preguiçoso. E quer ir na igreja ver um milagre que resolva todos os problemas dele, para ele não precisar trabalhar mais. Entendeu? E quer ir na igreja, quer milagre. Entendeu? E se vangloriam de que Deus está fazendo milagre o tempo todo. Irmão, tudo bem, eu sei que você ter acordado de manhã já é um milagre. Entendeu? Mas eu não estou me referindo nesse sentido. Tem gente que quer ver uma coisa extraordinária o tempo todo. Essas pessoas são gente incrédula. Aí é como Tomé, não, eu quero ver, se eu não ver os furos aqui da mão, eu não acredito, eu quero ver um anjo passando, tem que ter um milagre, todo dia, toda hora. Deus, o maior milagre, sabe qual que é o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida? Sabe qual é? Sabe qual é o maior milagre? Um aleijado andar? Não, aleijado andar, irmãos. Não, no começo do meu ministério, era curada gente de monte, de batelada, a maioria não converteu até hoje, a maioria foi para o inferno, morreu, já foi para o inferno. Entendeu? Gente curada, milagre grande. Por que agora não faz mais? Porque eu não busco mais muito essas coisas. Faz ainda. De vez em quando alguém me pergunta, pede para orar e ficam curados. Entendeu? É que eu não busco mais essas coisas. Antes eu só buscava isso. Só orava, né, conhecido. Não, aquele cara lá vai lá, aquele hora você fica curado. Entendeu? Então, né? Mas o que acontece? Ah, mas Jesus fez isso. Jesus fez. Ele tinha que mostrar o seu ministério. Ele tinha que mostrar. Ele tinha que ficar conhecido. Entendeu? Mas sabe, o que salva a pessoa não é milagre. O povo de Deus no Egito viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu tantos milagres, aí não converteu, só poucos entrou na terra prometida, entendeu? Milagre não salva ninguém, que salva é a palavra, o conhecimento da palavra, a gente se dobrar ao Senhor. Então o maior milagre que poderia acontecer aqui hoje é Deus abrir o nosso entendimento para entender a palavra dele. Este é o maior milagre de todos na face da terra, não existe milagre maior que esse. A principal oração de apóstolo Paulo sempre era essa, que Deus desse revelação. Agora, os crentes modernos de hoje, quando vê lá escrito que o apóstolo Paulo pedia revelação, eles começam a orar para Deus dar a revelação. Ah, Deus me deu uma revelação que tu vai ter um carro. Mas, Deus, eu não aguento isso. Entendeu? Não é esse tipo de revelação, é entender a palavra de maneira correta, que Paulo está se referindo na revelação, é compreender a palavra da maneira correta. É entender a palavra, ter o entendimento da palavra, do jeito que o autor quis dizer com aquele texto, é entender a palavra corretamente. Né? Não me canso de falar, a Bíblia
em Atos dos Apóstolos, fala que Deus abriu o coração de Lídia para entender as palavras de Paulo. Irmão, se Deus não abriu o nosso coração para entender as palavras dele, nós não vamos entender nunca. E esse é o maior de todos os milagres, porque a palavra é que salva, a palavra é que cura, a palavra que liberta, é a palavra que te dá vitória, o entendimento da palavra correto. É ela que transforma a vida da gente, é ela que faz tudo. Amém.